Glória a Deus. Nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor mais uma vez, por estarmos juntos, reunidos, para louvarmos e bendizermos o nome de Deus. Sabemos que nós estamos, podendo estarmos todos juntos dentro do santuário, lamentavelmente, mas isso não nos impede de adorar ao Senhor. Então, juntamente com o grupo que aqui está, você que está na sua casa, sentado, na sua sala, no seu quarto, todos nós possamos nesse momento nos ligarmos com o trono de Deus. Eu convido você que está inclinando a sua cabeça para que nós possamos estar orando. Amém? Pai amado, Pai querido, nós louvamos o teu nome, bendizemos e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite diante de Ti. Entregamos a Ti a nossa vida, nosso coração, todo o nosso ser. Entregamos a Tua igreja, cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs que aqui se encontram, todos que estão aqui louvando, bendizendo, glorificando o Teu nome, Senhor. É verdade que não podemos estar reunidos no mesmo lugar, Senhor, devido às circunstâncias, Senhor, daquilo que tem acontecido, Senhor, hoje, Pai, em nossa nação, não somente em nossa nação, mas em grande parte do mundo. Mas isso não nos impede de estarmos aqui, reunidos na Tua presença, para louvarmos e bendizermos a Ti. Que o Teu Espírito Santo possa estar agindo de uma forma tremenda e poderosa em cada lar, em cada família, junto a cada um daqueles irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, online, Pai, e entregamos este culto em Tuas mãos, que tudo seja para Teu louvor e para a Tua glória. Nós assim Te louvamos, nós assim Te bendizemos, no maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus. Ministério de louvor, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós louvamos a Deus por podermos estarmos aqui. É óbvio que nós gostaríamos que toda a igreja estivesse presente, adorando junto conosco nessa noite. Mas eu sei que aonde você está, você é igreja, e você pode adorar conosco como se estivesse presente neste lugar. Você pode levantar as suas mãos, você pode adorar ao Senhor dentro da sua casa, você pode render aquele que é digno de honra, glória e toda adoração, o teu louvor nesta noite. Faça da tua casa, querido, faça da tua casa, querida, um lugar de adoração. Faça um altar diante do Senhor, onde Ele tem a liberdade de vir e de agir e de falar profundamente ao seu coração. Que a sua família seja abençoada, que os seus sejam abençoados. Vamos adorar ao Senhor, pois Ele é digno de honra, glória, todo louvor. Aleluia. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
céu se abra, ó Deus, sobre cada família, sobre cada casa, onde eles estiverem assentados nessa noite. A tua presença, Senhor, ela seja tremenda, a tua glória desça, Pai. Oh Espírito Santo, aleluia, o céu se rasgue sobre esse lugar, que não possamos nos conter diante da tua glória.
Deus está provendo fogo. Você é o sacrifício. Você é o sacrifício. Que a tua entrega seja total nessa noite. E eu profetizo sobre a tua casa, a tua família. Eu profetizo sobre a tua vida. Aonde você está, querido. Aonde você está, querida. Oh, sinta a glória de Deus. Sinta a glória de Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu Espírito e eu me entrego por Ele.
pedimos que o Senhor invada cada casa que está assistindo nessa hora, que cada um deles sejam ministrados pela tua presença, que cada um deles seja cheio da tua glória até transbordar, ó Pai. Deus, sabemos que temos vivido dias difíceis e as igrejas, ó Pai, têm, Senhor, contigo, ó Pai, os cultos, Senhor. Precisamos organizar, ó Pai, mediante, Senhor, a teletransmissão, mas nós não paramos de te adorar, nós não paramos de bendizer o teu nome, ó Pai. Nessa noite a tua igreja reunida sobre a terra, cada igreja, ó Pai, que está reunida nesta terra, neste domingo, ó Deus, nós lhe pedimos que a tua presença invada os lares, que a tua glória se manifeste sobre o Brasil nessa noite de domingo, ó Pai, que a tua presença seja real para os nossos irmãos, assim como ela está sendo real neste lugar. Nós podemos sentir a tua presença nos invadir, nós podemos sentir a tua glória sobre este lugar, ó Pai, que cada um dos nossos irmãos sejam ministrados por essa glória, ó Pai, que do início ao fim deste culto a tua presença seja real, ó Pai. Nós te agradecemos porque estamos vivos, nós te agradecemos porque nós temos a internet para cultuar a ti, ó Pai. Então nada pode parar a nossa adoração. Nós entregamos, colocamos ela diante do teu altar nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode adorar ao Senhor Jesus. Você é igreja do Senhor. Você é filho de Deus, filho do Senhor. Onde o Rei está, o reino está. E se o Rei está dentro do teu coração nessa noite, se o Rei está dentro de você, oh, o Reino está, o Reino está, o Reino está na sua casa, na sua vida. Aleluia, aleluia. Tu és o príncipe da paz, maravilhoso. Em suas mãos, Deus poderoso. O mundo é trevas e a luz, a esperança.
Espírito de Deus, onde o Rei está, o reino estará. Onde o Rei está, o reino estará. Onde o Rei está, o reino estará. Onde o Rei, diga todos juntos, o reino estará. Onde o Rei está, o reino estará. Onde o Rei está, o reino está. Eu creio que nessa noite o reino de Deus está estabelecido na tua casa. Eu quero crer que há um trono de Deus na tua casa, onde Ele tem a liberdade de passear. Oh, no banheiro, na cozinha, na área de serviço. Oh, Espírito Santo, na varanda, no quintal, o Senhor tem liberdade de agir. Onde o Rei está, o reino está. Aleluias. Vamos passar para o pastor nessa hora. Aleluias. Glória a Deus. Vamos fazer nesse momento um período de oração, uma intercessão pela nossa nação. Todo mundo está passando por um momento difícil. Sabemos que essa enfermidade, esse vírus, coronavírus, está se espalhando por todo o planeta. Muitas nações já foram atingidas. Algumas delas estão sofrendo seriamente, como a Itália, a Espanha, começou na China, novos casos já surgiram novamente na China. E estamos também vivendo a mesma situação no Brasil. Nós não temos a noção exata da proporção em que isso vai alcançar, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. E nós estaremos nos encontramos. É um quadro difícil. Muitas pessoas estão em casa, alguns estão preocupados, outros talvez nem tanto. Talvez haja por parte de alguns um certo descaso, uma certa negligência. Alguns acham talvez que exagero demais. Enfim, nós vamos ouvir as opiniões, muito complicado. Mas temos visto que o governo brasileiro tem tomado providências, estão tomando atitudes, estão se movimentando, e temos que orar para que Deus dê sabedoria a esses homens e mulheres, aqueles que estão à frente, nosso presidente da República, o ministro da Saúde, Luiz Henrique, e tantos outros que estão envolvidos seriamente com esta epidemia, chamada hoje pandemia. Então nós estaremos orando. Eu gostaria de convidar você na sua casa, se você assim puder fazer, dobrar os seus joelhos nesse momento, para que nós possamos estar levantando a nossa voz, o nosso clamor pela nossa nação e pelo povo brasileiro. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, estamos na Tua presença, ó Deus, e Te louvamos por estarmos aqui nessa noite diante de Ti. Queremos colocar a nossa vida perante o Senhor, não clamar especificamente por cada um de nós, mas colocar essa nação diante do Senhor, colocar o povo brasileiro diante do Senhor, colocar o presidente da República, o ministro da Saúde e todos aqueles que estão, ó Deus, envolvidos, ó Pai, nessa grande tarefa, Deus, de combater, ó Deus, este vírus que se espalha com muita facilidade. Tu és o Deus da misericórdia, Senhor. Tu és o Deus do perdão. Eu peço que Tu venhas estender a Tua mão sobre esta nação, ó Deus, porque sei que nada que está acontecendo não está acontecendo por acaso, mas é Tua permissão. O Senhor tem permitido, porque o Senhor está no controle de tudo. Nada foge ao controle das Tuas mãos.
E bem sabemos, ó Deus, que tu tens autoridade e poder também sobre estes vírus, para fazê-lo continuar ou para fazê-lo parar. Tu és Deus e não há ninguém como tu. Por isso invocamos o teu nome, Senhor, por esta nação, por este povo que necessita do teu socorro, da tua intervenção, das tuas misericórdias, da tua benignidade e da tua bondade. Então nós clamamos a ti, Senhor, contempla o povo desta nação, Senhor, porque nós temos visto o sofrimento de muitos e muitos, ó Pai, que estão nesse momento chorando, sofrendo, Senhor, pela morte, pela perda de entes queridos, ó Pai. A Itália, Deus, tem sido atacada de uma forma terrível, Senhor. A Espanha, Senhor, Irã, Iraque, países, ó Deus, seja na Europa, seja no continente asiático, seja no continente africano, seja na América do Norte, na América do Sul, ó Deus, esse vírus está se espalhando por todo o mundo. E aonde ele chega, Deus, ele tem tirado vidas, ó Pai. Hoje temos mais de 12.000, 13.000 pessoas que já morreram, Senhor. O mundo está crescendo a cada dia, Senhor, a cada dia. Há países que perderam 300 e poucas pessoas, outros 600 e poucas pessoas. Os números são assustadores, Senhor, porque, ó Deus, são vidas humanas que estão se perdendo, Senhor, e nós não sabemos sequer, Senhor, se elas realmente um dia ouviram a respeito de Ti, se ouviram, ó Deus, a pregação do Teu Evangelho, se realmente chegou a cada um deles, ó Deus, essa palavra maravilhosa que liberta o homem do seu pecado, que liberta o homem do seu estado miserável, decadência espiritual. Nós clamamos a Ti, Senhor, e suplicamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre os continentes desta terra, Pai, e sobre cada um dos países que compõem, Senhor, esses continentes, ó Deus. Tem compaixão, tem misericórdia, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, Senhor, se assim for o Teu agrado, Senhor, se assim for o Teu propósito, fazendo nesta noite, Deus, em que nos colocamos diante de Ti, em que clamamos a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, porque só Tu pode mudar esse quadro, só Tu podes intervir, ó Pai, mas é necessário que os homens saibam que é o Senhor que está intervindo, não é o homem, mas é o Deus Todo-Poderoso, é o grande eu sou, é o eterno, oh aleluia, é o Senhor agindo poderosamente sobre as nações. Então faz, ó Deus, faz conforme o desejo, conforme o Teu coração fazer, Deus, porque nenhuma palavra sai dos Teus lábios, ó Deus, ela volta vazia, mas ela vai, meu Deus, porque, Senhor, a Tua palavra é poderosa e a Tua voz é cheia de majestade. Então nos colocamos diante de Ti, Deus, entregando, Deus, o presente e o futuro de cada uma dessas nações, ó Pai, porque só Tu podes mudar, ó Deus, e ninguém mais pode fazer aquilo que Tu podes fazer, Deus. Por isso nós clamamos, por isso suplicamos diante de Ti, Deus, e nos colocamos perante Ti, Pai. Ajuda, Senhor, ó Deus, ajuda nossos governantes, ó Pai. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, ó Deus, e levanta a Tua igreja, restaura a Tua igreja, Senhor, restaura os altares, os cultos da Tua igreja, Senhor, restaura homens e mulheres para a glória do Teu nome, Senhor. Levanta a Tua igreja gloriosa, levanta a Tua igreja cheia de poder e autoridade, levanta uma igreja ativa, uma igreja operante, uma igreja dinâmica, Senhor, porque precisamos de uma igreja que se movimente, uma igreja que caminhe, uma igreja que proclame a salvação, uma igreja que anuncie este evangelho poderoso, Senhor. Ah, Deus, traz despertamento espiritual à Tua igreja, traz comprometimento ao coração de cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs, Deus, e aos nossos próprios corações, Senhor, para que sejamos diante de Ti, Pai, como aqueles que se colocam na brecha em favor daqueles que necessitam. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Senhor, e permaneceremos orando a Ti, Deus, buscando a Tua face, colocando o nosso clamor diante de Ti, Deus, dia após dia, porque cremos, Senhor, que os Teus ouvidos se inclinarão e ouvirão o nosso clamor. Muito obrigado, Deus, nós Te louvamos por tudo, e assim Te bendizemos no maravilhoso nome de Jesus. Graças a Deus, glórias a Ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, Deus. Glórias a Deus. Nesse momento o pastor estará se preparando para iniciar a palavra do Senhor. Que o seu coração esteja atento. Tente não se desviar em nada. Tente não tirar a sua atenção do seu celular, do seu computador. Talvez você esteja jogando as imagens na sua televisão.
mas não tire atenção. Preste atenção. Talvez você tenha o seu caderno, sua caneta. Pegue, anote, abra sua Bíblia, acompanhe a ministração. Se assiste com a sua família, porque é um momento extremamente importante, quando a palavra de Deus ela vai ser ministrada no meu coração e no teu coração. Que o Senhor nos abençoe grandemente através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvamos a Deus por estarmos aqui. E enquanto estávamos aqui adorando, eu me lembrava da igreja perseguida. Talvez quantos fazem os seus cultos assim, com poucas pessoas, adorando ao Senhor. Mas como diz a palavra, nada pode nos separar do amor de Deus. Como diz o apóstolo Paulo. E nessa noite, o Senhor nos deu o privilégio de trazermos a palavra do Senhor essa noite. E que essa palavra venha encontrar guaridas em cada coração. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Estamos vivendo dias bem difíceis. Dias bem complicados, mas em todas as coisas o Senhor nos ensina, amém? E o Senhor vai falando conosco e vai nos ensinando, como o Senhor tem dito neste lugar, que são anos de aperfeiçoamento. 2 Timóteo capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: saiba-se disto. Nos últimos dias, diga, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afasta-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, os quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Pai, nós queremos te louvar nesta noite, te agradecer por mais essa oportunidade. Pedimos a Deus que o Senhor nos use como canais do teu agir, do teu fluir. Que a tua palavra seja ministrada, Senhor, a cada coração. E que possamos ser cheios do teu Espírito e aprendermos mais de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto o tema, aliás, que eu dei esta mensagem, diz assim: o que a crise nos proporciona? Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento complicado entre as nações, muitos passando momentos de luto, de apreensão, de dificuldades, de medo, de pavor, de desespero. Mas nós precisamos entender que toda crise ela tem algo a nos proporcionar. Então, o que nós podemos aprender com essa crise que nós estamos enfrentando na nossa nação e as demais nações também estão enfrentando? À medida que o Senhor Jesus ele está voltando, mais ainda as crises vão se estabelecer sobre a face da terra. Mateus 24 nos fala de várias coisas que vão acontecer, princípios de dores, coisas que vão ocorrer até a volta do nosso Senhor. E hoje, quando nós abrimos, quando ligamos a nossa televisão, nós o que mais vemos é só más notícia. Cada vez que nós abrimos,
né, a internet, que nós vamos no celular, nós vamos vendo que mais notícias estão chegando. E nos jornais são notícias avassaladoras, são notícias que nos deixam realmente entristecidos, talvez até preocupados para muitos. E elas estão perto de nós, tão perto, né? E elas nos atingem, ou direta ou indiretamente. Essas notícias, de alguma forma, elas estão nos afetando. Vivemos crise em todos os setores da sociedade. Hoje nós estamos pensando muito no coronavírus, né? Estamos enfrentando essa dificuldade na área da saúde. Mas, em todo momento, nós estamos vivendo crises, sejam elas na família, sejam elas na educação, seja ela na política, seja ela na segurança, seja nos relacionamentos. E hoje, mais especificamente na saúde, vivendo esse problema da pandemia do coronavírus. Mas nós não podemos, apesar de perceber que existem crises em vários setores da nossa sociedade, nós não podemos deixar de pensar no lado ou no aspecto espiritual da crise. E podemos entender que as crises que são vividas em todos esses setores são, sem dúvida alguma, né, um distanciamento do homem do seu Criador. As crises, elas ocorrem porque o homem se distancia de Deus, porque ela está longe de Deus. E muitas vezes somos afetados quando não entendemos, né, que quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a viver algumas crises e elas são terríveis. A crise espiritual é percebida e sentida muitas vezes até nos nossos cultos, quando nós pensamos, né, e olhamos para a nave da igreja, quantas vezes pessoas não estão presentes nos cultos, e quando muitas vezes nós olhamos também para o altar da igreja, que nós temos vivido nesses dias, são heresias que vão sendo pregadas, palavras sem unção do Espírito Santo, palavras usadas como ganância, pregação que incha o ego. E é interessante que até mesmo num momento tão difícil como esse que a igreja brasileira está vivendo, nós percebemos que alguns ainda usam o púlpito da igreja para tirar vantagem em cima do povo. Isso é terrível, irmãos. Como as pessoas têm, né, agido. Vidas sem exemplo, vida sem abnegação, vida sem entrega, vida sem vivenciar a cruz do Senhor. Se afastam do seu Criador, apesar de verem os milagres. E quando a gente abre lá em Marcos 8:34, se você puder abrir comigo, livro de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 8 e verso 34. Diz assim: Então chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E é interessante que nós, para seguirmos a Jesus, precisamos negar a nós mesmos, apanharmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas há uma passagem dos endemoniados gadarenos que diz que Jesus, quando ele esteve naquela cidade e ele repreendeu os demônios, muitos viram aquilo e ficaram amedrontados. E quando alguns chegaram, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando olharam para Jesus, suplicaram que ele saísse do território deles. Muitos veem os milagres, vê o que Deus faz,
mas não quer Jesus perto. Não quer Jesus e se afasta do Criador. E hoje não é diferente. Nas igrejas nós temos vivenciado isso. Se olhamos para a escola dominical de uns 30 anos para cá, a gente vê quantos se desinteressaram pela palavra do Senhor. A palavra de Deus deixou de ser atrativa e muitos deixaram de participar da escola dominical. O homem paulatinamente foi se afastando da presença de Deus. Os cultos de nossas igrejas são sem a mínima participação ou interesse. Muitos vêm, entram e saem da mesma forma. E assim o homem vai se afastando do Senhor. E quando o homem ele se afasta de Deus, a crise chega. A crise se estabelece. Quando o homem não procura estar na presença de Deus, na sua casa, com a sua família, a crise nos relacionamentos familiares chega. A crise financeira chega. A crise nos relacionamentos chega. Porque muitos vão se afastando do Senhor. Vão se afastando. E a crise hoje, querido, não é só na saúde por causa do coronavírus. Não é somente econômica, familiar, relacional ou ambiental. A crise hoje, estabelecida no mundo, é espiritual. É espiritual. O homem tem se afastado do Criador. O homem tem se afastado de Deus. E aí quando a crise se estabelece, e aí ele quer voltar a procurar o Criador. Aí ele corre. Aí ele se lembra que existe alguém poderoso. E muitas vezes é por isso que Deus permite a crise. Porque a crise aperta, machuca. E aí o homem corre. Esses dias alguém falou assim comigo: pastora, alguém que não é nem evangélico está procurando Jesus. Eu falei: porque a crise está estabelecida. Porque há uma dificuldade. Então eles se lembram de Jesus. Eles se lembram do Criador. O Salmo 46, eu gostaria que você abrisse comigo aí nesse momento. Salmos 46. O salmista já nos indicava naquele tempo um mundo em crise. Olha o que vai dizer o salmista: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade ou na angústia. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O salmista vai dizer que a natureza aqui já estava em crise, querido. Veja no versículo 2 e 3 o que diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema, oh aleluia, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda há pouco, antes de virmos para aqui, o pastor estava falando comigo, dizendo que houve um terremoto, onde mesmo, pastor?
foi em algum perto da Europa. Ainda há pouco, a terra está tremendo, os terremotos estão acontecendo, a natureza está em crise. Sabe por quê, querido? A natureza está gemendo pela sua redenção. A natureza está clamando ao seu Criador: volta logo, oh aleluia. A natureza entende que é preciso que Jesus venha para restaurá-la, mas o homem muitas vezes não entende isso. Muitas vezes o homem não clama por isso, para dizer: vem, Senhor Jesus, restaura a minha vida, restaura o meu ser. E aí ele começa a enfrentar as crises, e Deus permite as crises para que ele possa entender que é necessário ele se voltar para o Criador. A natureza estava em crise, as nações estavam em crise. Veja o versículo 6 e 9 que diz: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Oh, aleluia! O que nós estamos vivendo nesses dias, querido? As nações estão se agitando, as nações estão turbadas, o mundo está preocupado com essa pandemia. Querido, apenas um vírus invisível, mas quando Deus permite para abalar as nações, Ele permite. Quando Deus quer abalar, Ele permite. Um vírus em que todos estão buscando a sua cura, a medicina está buscando a sua cura. Na Itália já foi não sei quantos mil funcionários da saúde, médicos, enfermeiros que já morreram e não trouxeram ainda a solução, mas eles estão clamando. E aí, para o salmista, a crise não impõe medo ou terror. Ele diz: por isso não temeremos. Querido, aquele que está abrigado no esconderijo do Altíssimo, ele não precisa temer. Aleluia. Ele sabe quem confia. E os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Contudo, querido, a crise é vista como uma oportunidade. Você pode declarar: a crise é uma oportunidade. Aleluia. É uma oportunidade para nos ensinar. A crise pode nos ensinar sobre valores. E eu queria expor alguns pontos para você nesta noite. Como a crise ela pode ser vista como uma oportunidade, mas não como medo, não como um pavor, porque por isso não temeremos. Primeiro ponto: a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Gostaria de repetir para que você pudesse até anotar, se você desejar. A crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Só podemos escapar da crise se reconhecermos que ela realmente existe. E o primeiro passo é admitir que ela existe. Muitas vezes, muitos casais estão enfrentando crises, estão enfrentando problemas, mas muitas vezes não conseguem reconhecer que existe uma crise e que essa crise ela precisa ser superada. E muitas vezes nós ficamos pensando: por que as famílias estão em crise? É verdade. Porque elas não reconhecem que a crise existe. E nós precisamos entender. Quantas vezes relacionamentos estão em crise, mas muitos não reconhecem. Muitos querem culpar uns aos outros, mas não reconhecem que precisam junto reconhecer que há uma crise, que essa crise ela precisa ser sarada. Reconhecer os problemas, reconhecer as dificuldades, reconhecer os seus erros. Isso é importante, querido, na nossa vida conjugal, na nossa vida relacional, na nossa vida na igreja, na nossa vida no nosso trabalho, na nossa vida estudantil, seja qual for. Nós precisamos admitir os nossos erros e as dificuldades. E aí, no meio
dos nossos esquemas e dos nossos pecados. Muitas vezes nós somos desonestos. Muitas vezes nós falamos, mas não estamos falando a verdade como ela deve ser. Muitas vezes estamos maquiando o que somos. Muitas vezes estamos maquiando a nossa vida para o outro, com uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E nós precisamos entender. Muitas vezes nós fazemos esquematizamos tudo. E muitas vezes os esquemas não dão certo. E aí se implanta uma crise. Mas eu queria dizer para os irmãos nessa noite que nada há encoberto que não seja revelado. Mateus 10, 26 diz que nada há encoberto que não possa ser revelado. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece quem somos, Deus conhece o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso dormir, o nosso falar, os nossos pensamentos. Ele nos conhece. Aleluia! Ele conhece os pensamentos das nações. Ele conhece os seus governantes. Deus conhece todas as coisas. E de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Porque tudo que o homem semear, ele também semeará. E nós temos clamado pela nossa nação. Porque a nossa nação tem semeado muitas coisas que Deus não tem se agradado. Queremos clamar por misericórdia. Queremos pedir ao Senhor, tenha misericórdia na nossa nação, sim, que Ele tenha. Mas Deus, Ele sabe como agir. Porque muitas vezes a nossa nação tem semeado idolatria, tem semeado pecado. Muitas vezes o nosso Brasil tem andado com tantas coisas erradas. São homicídios, são pedofilias, são coisas terríveis que têm subido as narinas de Deus. E tem cansado o nosso Deus. Tantas coisas que o homem tem feito, e isso já não mais cheira bem diante das narinas do Senhor. E aí quando a mão do Senhor pesa, quando a ira de Deus vem, nós queremos clamar. Mas Deus é Deus de misericórdia, porque Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas se o homem se converter dos seus maus caminhos, tantas coisas não têm agradado ao nosso Deus. A crise é uma oportunidade, segundo ponto, é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. A crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Veja que o salmista no versículo 4 e 5 vai dizer: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Aleluia! No cenário crítico, o salmista vai fazer essa declaração consoladora da presença de Deus, presença poderosa, presença sustentadora. Deus está no meio da sua cidade. Aleluia! E a pergunta é: Deus está no centro do nosso Brasil? Meu Senhor. Deus está no centro do nosso Brasil. Deus está no centro da nossa nação. Deus está no centro da minha vida, da tua vida, querido. Deus está no centro da igreja. Ele é o centro. Porque o que falta muitas vezes é Ele estar no centro. Porque quando a crise chega e Deus está no centro, tudo vai muito bem. O perigo é quando a crise chega e Deus está só nas rebarbas. Deus está só pelos cantinhos da sua vida. Deus está só na beirada. Ele não está no centro. Você serve, mas não serve com interesse. Você
Ele está nas beiradas. Muitas vezes nós dizemos que queremos servir a Deus. Mas quando Deus exige algo de nós, nós queremos fazer a nossa própria vontade. E ainda achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar, de nos proteger, e de cuidar de nós. Queremos clamar, queremos dizer: Senhor, bota a marca do teu sangue sobre a nossa casa, não deixa a praga entrar. Mas quando lá do Egito, Moisés deu uma ordem: entre e fiquem dentro das suas casas. O Senhor não mandou ficar andando pelas ruas. O Senhor mandou ficar dentro de casa e falou: coma do cordeiro. Sabe por quê, querido? O cordeiro tinha que estar no centro, tinha que estar dentro deles. E o cordeiro de Deus está dentro de nós, está no centro de nós, no centro da nossa vontade, do nosso querer. Ou estamos vivendo uma vida de hipocrisia? Nós precisamos entender isso, precisamos reavaliar e vermos em que posição Deus está em nossas vidas e restabelecer que Ele seja a prioridade. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, Aleluia. E a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Podemos fazer uma análise atual da crise que estamos vivendo? Interessante. Antes ninguém tinha tempo para nada. Não tinha tempo para vir à igreja. Não tinha tempo para orar. Não tinha tempo para ler a Bíblia. Não tinha tempo para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora o povo está reclamando de ter tanto tempo dentro de casa. Oh Jesus, que misericórdia linda. O Senhor é tão lindo que diz: você dizia que não tinha tempo, então a crise veio para estabelecer um tempo na tua vida, para você ter tempo de buscar, para você ter tempo de estar comigo, porque eu ainda estou te dando uma oportunidade nessa crise. Aleluia. Para você acertar, para você me colocar no centro, para você me buscar. O Senhor está dizendo: eu não tinha tempo para minha família. As crises estão estabelecidas na família. É marido contra mulheres, é mulheres contra esposos, esposo contra esposas, e aí por aí vai. É pai contra filho, filho contra pai. Mas hoje estão todos dentro de casa. Sabe o que o Senhor está fazendo com essa crise? Dizendo assim: olha, você tem tempo para você consertar, para você admitir que existe uma crise no seu relacionamento conjugal, e você começar a acertar os pontos, acertar os ponteiros, porque eu estou voltando. É necessário. Nessa crise nós estamos pensando no outro. Antes não tínhamos tempo, porque estávamos tão egoístas, pensando nas nossas dívidas, nos nossos problemas, pensando em estar somente nos celulares, somente ali, vivendo, sabe, alienados do mundo, esquecendo do nosso próximo. Olha o que Deus faz: traz uma crise. A crise estabelece. As pessoas já saem da janela. Oh, quando nós vemos isso, as pessoas chegando na janela e todas cantando junto, adorando a Deus. Quando as pessoas se preocupavam com os idosos que andavam nas ruas, podíamos passar pelos idosos e não dar nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. Mas hoje, muitos estão se preocupando com as crianças, estão se preocupando com os jovens, estão se preocupando com aqueles que estão em dificuldade, os diabéticos, os que têm pressão alta, para que tenham cuidado. Deus está gerando em nós solidariedade. Deus está gerando em nós amor. Aleluia. A crise está estabelecida. A crise está mostrando a nossa vulnerabilidade, mostrando o quanto nós somos fracos. Deus está nos dando a crise para podermos acertar.
será o nosso passo. A crise é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. Vou repetir. A crise é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. Para onde você corre em tempos de crise? Só existe estabilidade física, emocional, espiritual, econômica, familiar, ambiental ou em qualquer outro aspecto em Deus. Somente em Deus está a nossa segurança. Veja o que o salmista vai dizer no versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluia. É a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na angústia, na adversidade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. A nossa segurança, querido, não está em governos. A nossa segurança não está nos médicos. A nossa segurança está em Deus. Aleluia. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quarto ponto: a crise é uma oportunidade para fortalecer sua fé na soberania de Deus. Vou repetir: a crise é uma oportunidade para fortalecer sua fé na soberania de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está nas mãos dele. É verdade. Até o mar ele pôs os limites. Só ultrapassa se ele ordenar. Ele tem o controle. E ele não deixou, aleluia, de se interessar por nós. Ele não deixou de pensar em nós. É por isso que a crise está estabelecida. Para que você entenda que ela é uma oportunidade para você mudar muitas coisas nesse tempo presente na sua vida. O que nós só precisamos aprender é descansar na sua soberania. Ele é soberano. Veja o que o salmista vai dizer no verso 8. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Destrói os escudos com fogo. Querido, vinde, contemplai as obras do Senhor. Sabe o que eu entendo? Que Ele é o Deus que faz. É aquele que dirige a história. Glória a Deus. Ele que permite a história. Aleluia. Ele tem o controle de tudo. Antes disso tudo acontecer, ele já sabia que ia acontecer. A crise existe sobre a soberania de Deus. E o quinto e o último ponto: a crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. Vou repetir: a crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. Apenas um vírus causou isso tudo. Nós não somos nada. Nós não podemos nada sem Deus. Não adianta o homem pensar que ele é alguma coisa, que ele tem poder, que ele pode, que ele é o tal, porque basta um pequenino dedinho de Deus sobre esse homem e a vida se vai. Hoje nós temos
já perdi até a conta de quantos mil já morreram. Muitos, 12 mil já morreram com essa crise, ou mais. Muitos infectados, apenas um vírus. O que é o homem sem Deus? O que é o homem sem Deus? A Bíblia fala que a vida é como um conto ligeiro. Hoje você está, amanhã pode não estar mais. Eu estou aqui, daqui a pouco posso não estar mais. A palavra do Senhor diz que não podemos nada sem o Senhor. Se alguém não estiver em mim, João 15:6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhem lançam no fogo e ardem. Engana-se quem pensa que as suas estratégias, a sua inteligência, seus métodos infalíveis, que na verdade não são infalíveis, são falíveis, o livrarem. Engana-se. Quem tem podido se livrar apenas de um vírus invisível? Quem tem podido livrar? Mas uma coisa é certa, querido: aquele que busca o Senhor, Ele guardará debaixo da sua potente mão. Aquele que tem Ele no centro da sua vida, Ele guardará debaixo da sua potente mão. Aleluia. Precisamos entender isso. Deus se revela como refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da crise. Repita comigo: Deus é o meu refúgio. Repita os que estão aqui comigo: Deus é o meu refúgio. Fortaleza. Socorro bem presente na hora da crise. Ele ajuda, Ele efetua, somente Ele põe fim às guerras. Somente Ele põe fim à crise. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de lutar e confiar em si mesmo, porque na crise o único que vai ser exaltado entre as nações, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que você possa declarar nessa noite que nessa crise Ele é o único que vai ser exaltado, e que Ele seja exaltado na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti. Continuemos orando, amados. Continuemos orando. Irmãos, eu vou passar, por pedido aqui da nossa secretária, os 5 tópicos da mensagem que alguns parecem que solicitaram que fosse escrita. Aliás, querem escrever e que nós falássemos. Vou falar bem devagar para que possam anotar. Primeiro ponto: a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Repetindo: a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Segundo, a crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. A crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Terceiro ponto: a crise é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. A crise é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. Quarto ponto:
A crise é uma oportunidade para fortalecer sua fé na soberania de Deus. Repetindo, a crise é uma oportunidade para fortalecer sua fé na soberania de Deus. Quinto ponto, a crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. A crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. Que Deus nos abençoe, amém? Amém, glória a Deus. Pelo que está nos passando aqui, são cerca de 14.000 pessoas que morreram em virtude do coronavírus. 14,3 mil pessoas. Uma universidade americana registrou que mais de 329 mil pessoas estão infectadas até a tarde de hoje. A maior parte das mortes está concentrada na Itália. São mais de 5.500 mortes. E o país registrou até a tarde de hoje 651 mortes nesse domingo, na parte da tarde. Então nós não temos ainda as informações do restante do dia. E cerca de 59 mil pessoas na Itália estão contaminadas. É um surto muito grande, né? Na China, cerca de 81 mil pessoas ficaram contaminadas. Anunciaram que não tinham mais, mas já foram registrados mais de 40, se não me engano, 46 novos casos na China. Os Estados Unidos também está ficando séria a coisa por lá. Segundo a universidade aqui, americana, tem 32 mil pessoas, pelo menos, contaminadas e 400 mil nos Estados Unidos. Os estados mais afetados foi Washington e Nova York. As notícias vão chegando, irmãos. Lamentavelmente, não são boas. São vidas humanas que se perdem. São vidas humanas que se vão. Eu peço que os irmãos estejam orando, estejam clamando, porque algumas nações estão apenas no começo, apenas no início. Ainda não chegou num ponto mais sério, mais difícil. Então, realmente é uma coisa muito complicada. A pastora chegou a comentar sobre médicos na Itália, tem mais de 1.000 médicos contaminados. Apesar de todo o cuidado, estão contaminados. Não quer dizer, irmãos, que todos que estão contaminados vão morrer. Não. A maior fatalidade tem acontecido na idade de pessoas acima dos 50 e poucos, 60, 70, 80 anos, principalmente naqueles que já têm algum problema de saúde respiratório, né? Algum problema nos pulmões, já há uma deficiência, o metabolismo já não funciona bem. Jovens, crianças, é mais difícil acontecer. Pode até acontecer em virtude de alguma coisa se agradar, mas não é tão comum acontecer com jovens e com crianças. Mas não quer dizer que esses estejam imunes, não serão atingidos, não. Nós temos que ter todos os cuidados. Então nós temos nossas autoridades. Hoje mesmo, a parte da tarde, eu cheguei a postar algo, o ministro da Saúde, ele dando, né, uma entrevista, tem sido um homem realmente que tem chamado a atenção pela atitude dele, pelo comportamento dele, pelo que eu andei acompanhando,